Olá, amigos do Viva ABC. Vou aguardar um pouquinho para ver se está tudo certinho o sinal. Eu sempre aguardo entrar aí as primeiras pessoas na live aí, para ver se está tudo certinho o sinal, se está o som tudo tranquilo. Eu preciso muito da tua ajuda aí, tá ok? Mais do que nunca eu preciso do teu auxílio. Por que eu preciso do teu auxílio? Porque vejam bem, né? Eu estava comentando aqui um caso grave que nós vamos relatar aqui, um caso gravíssimo, gravíssimo. Nós precisamos da tua ajuda, os compartilhamentos. Mais do que nunca, por quê? Porque a nossa página está com restrição no Facebook devido a outras páginas que não aceitam o sucesso do Viva ficarem denunciando lá e o Facebook não entender aí, né, a dinâmica toda e fomos penalizados aí, então a gente está com restrição até mesmo na distribuição, mas não tem problema não, que aqui é faca nos dentes, aqui tem muita garra, aqui tem muita determinação. Nós estamos aqui com uma munícipe de São Bernardo do Campo e ela mostra pra gente aqui provas, documentos, mostra aqui só para as pessoas estarem vendo aqui, laudos médicos que comprovam pra gente, num primeiro momento, que há uma situação, no mínimo, muito complicada aqui no Mário Covas. Então eu vou precisar muito ajuda de vocês aí, porque... Boa tarde. Boa tarde. O seu nome? Meu nome é Iris. Iris, você mora em São Bernardo do Campo. Eu moro em São Bernardo. E veja só o dilema dessa mãe aqui. Ela até falou, André, minha aparência nem está muito boa porque ela está a noite toda acordada. Ela é mãe de um menino, né? De 2 meses. De 2 meses de idade. Vejam só que situação. Eu preciso de compartilhamentos. Eu preciso que vocês botem para subir aí, para a gente vencer essa barreira aí, para a gente chamar a atenção do poder público. Porque o que está acontecendo? Teu filho... Meu filho é o seguinte, meu filho ele nasceu prematuro, né? Ele ficou 20 dias na semi-UTI do Hospital Municipal HMU. Teve alta, saiu, ficou com acompanhamento até chegar no peso certo. E aí depois ele entrou no controle de mortalidade infantil, que tem aqui em São Bernardo. E aí nisso ele não pode ficar sem consulta. Ele já tem alguns exames com algumas alterações, inclusive de exame de pezinho, uma calcificação no ossinho da cabeça. Porém, ele tem uma hérnia umbilical que está cada vez maior. O mês retrasado, a pediatra dele falou que tinha uma hérnia, mas que ela ia aguardar ver como é que ia ficar isso. No final disso, teve uma consulta na quinta-feira da semana passada. Ela viu que estava muito aumentada e ele tem dificuldade para evacuar. Ele sente muita dor, ele fica o tempo todo à base da analgesia, do paracetamol e do Luftal. E aí ela pediu com mais urgência ainda o exame, o ultrassom disso. Resumindo, ela fez contato de médico para médico em São Bernardo. São Bernardo, por enquanto, eu tenho a agradecer, tem agilizado pra gente. Ele fez ontem, às 8 horas da manhã, o ultrassom, que está aqui. Gente, ó, o ultrassom está aqui. Eu não sou técnico, não sou médico, é claro, não sou entendido, mas o resumo aqui escrito, né, a parte escrita aqui, fala a respeito da necessidade de transferência, né, pro Mário Covas e de uma cirurgia de emergência. Vai vendo só. Eu preciso que você compartilhe aí, me ajude aí, tá? Me ajude aí, Marcone Souza. Pessoal, é hora de compartilhar para chamar a atenção das autoridades aí. E qual que é o fato que acontece? Então foi feito esse exame, aí os médicos do Hospital de Clínicas, o HC, lá de São Bernardo, falaram, olha, essa criança precisa de uma cirurgia de emergência. Precisa de uma cirurgia de emergência. O que acontece? Quando está nos hospitais públicos aqui da região do ABC, né, a pessoa não pode chegar aqui e bater no Mário Covas ou ir no Serraria, em Diadema, que são portas fechadas. Ela não chega lá, olha, o médico mandou vir fazer cirurgia, eu estou entrando aqui. O que acontece? O paciente, no caso o filho dela, de 2 meses, entra num sistema de regulação do Estado, chamado CROSS. E ele entrou nesse sistema por volta das 10 horas da noite, porque ele estava no Central. Porque aí depois, quando saiu o resultado, eu levei para a pediatra dele, na UBS Alvarenga. Ela avaliou, ela fez esse pedido que está aqui. Ela entrou de todas as formas em contato, tanto direto com o Mário Covas, como direto com o HC. O HC daqui de São Bernardo, do Alvarenga, disse que não poderia recebê-lo porque lá é acima de 3 meses. Abaixo de 3 meses seria Mário Covas. E aí ela foi aconselhada a encaminhar a gente para o pronto-socorro central. Saí de lá, peguei ele e fui para o pronto-socorro central. Cheguei no pronto-socorro central por volta das quase 19 horas.
Lá eu tive um ótimo atendimento da recepção, a prioridade foi dada para ele na parte da triagem, laranja, até por conta dos exames que ele tem. Passou num pediatra, que estava lá de plantão. O pediatra de plantão encaminhou para o cirurgião geral, adulto, porque no central não tem cirurgião pediátrico. Ele avaliou, olhou os exames, pediu avaliação pediátrica, consequentemente foi justamente aí que ele entrou na fila do CROSS. Algumas horas depois, ele já em observação, vieram falar com a gente que o Mário Covas tinha aceitado. Então, olha só, eu vou interromper um pouquinho para vocês entenderem, como eu estava falando aqui no início, precisa passar por um sistema de regulação, que é o CROSS. E o CROSS, ele avalia uma junta médica, tá? Então tem os médicos de São Bernardo, aí passa, eles avaliam esse prontuário do paciente eletronicamente, é colocado lá no CROSS e é avaliado eletronicamente. É um conjunto de médicos. Então, para vir para o Mário Covas, o caso é grave, porque passou por essa junta de médicos. Aí começa o drama maior. Chega aqui no Mário Covas, fala, meu filho vai passar pela cirurgia. Chega aqui no Mário Covas exatamente por volta da 00:30 de hoje. Aí a médica de plantão, eu não tenho o nome dela agora de cabeça, mas está no meu celular, depois eu peço até para uma amiga minha que está aqui, ela abrir. Entramos na sala, ela colocou o dedo no umbigo do meu filho, né, para ver a questão da hérnia. Depois ela olhou para mim e falou assim, não, o umbigo dele está normal, é uma hérnia normal e não tem absolutamente nada. Eu falei para ela, mas você não vai olhar os relatórios, você não vai olhar encaminhamento, você não vai olhar os exames, você não vai olhar nada? Ela falou assim que não, porque o exame clínico dela era mais do que suficiente para qualquer evolução que qualquer médico anterior teria dado, inclusive quanto ao exame que eu tenho, exame de imagem que eu tenho, que é um ultrassom. Não só lá tem laudos, como as fotos. Ô, doutora, ela não quis nem olhar. Doutora, diz isso aqui que esses exames, esse pedido médico, diz que é de urgência. Passa pelo sistema de regulação, que é difícil demais. Nós já vimos casos graves aí que ficam um bom tempo para a pessoa conseguir uma vaga. Aí chega aqui, doutora, olha só, não estou questionando não o seu conhecimento, a tua avaliação, nem nada. Mas se você eu só quero dizer, doutora, que você está questionando a opinião de outros, no mínimo, 6 colegas aí que diz que a condição é de emergência. Aí você olha lá, coloca, não, qual o exame que você fez? Usou algum equipamento? Não. Coloca o dedo lá na hérnia do garoto e fala, mas é hérnia normal, não precisa de cirurgia não. Mas o exame está aqui, ó. Mas o exame está aqui, ó. E aí? Sim, Deus queira que essa médica esteja certa, mas qual é a prova que ela tem? A prova que eu tenho e que 4 especialistas que examinaram ele está aqui. Qual prova que ela tem? Nenhuma, o dedo dela. Não é. Tá aqui, e ela ainda escreve um relatório muito absurdo que ela entregou para a enfermeira da ambulância que nos trouxe, né? Que está aqui escrito, inclusive ela me chama de desequilibrada e nervosa e que uma situação difícil de um relacionamento de médico-paciente, mas ela esperava o quê? Com eu tendo isso daqui na mão, encaminhamentos na mão, vindo de um pronto-socorro central, passando por 2 avaliações e ela nem sequer se dá o trabalho de olhar para esse papel, de olhar para essas imagens. Porque se ela não confia no laudo, ok, ela não disse que ela era boa médica, que ela estudou 6 anos, porque ela ainda disse para mim que ela estudou 6 anos. Os outros médicos que avaliaram meu filho não estudaram? Aí ela é tão boa médica que se ela não quer observar o laudo, olha pelo menos as imagens. Ela não olhou nada. Ela não olhou, ela nem pegou. Ela nem me deu a autonomia de abrir a carteira de vacinação aqui do meu filho para tirar todos os exames e as guias que eu tinha aqui dentro. Nem essa autonomia ela me deu. Olha, o caso é complicado, doutora. Você está chamando a responsabilidade. Deus queira que não. Deus queira que a senhora foi iluminada aí Deus queira. Mas ela não tem como provar. Até que se prove o contrário, meu filho corre risco Exatamente. de vida. Até que, se ela não concorda, ótimo, eu pago imposto. Muita gente paga imposto. Todo mundo paga imposto, a gente tem direito. Se ela não concorda, o que ela não é obrigada a concordar com os colegas dela, que solicitasse um outro exame. Solicitasse um outro exame desse. Olha, vamos examinar, olha, eu estou avaliando aqui, ela diria assim, por coerência, olha, eu avaliei aqui superficialmente, eu acho que não é grave o caso. Vamos passar pelos exames, fizesse um dos exames que você tem aqui. Olhasse o que tem e solicitasse outro. Era o mínimo que ela podia fazer. Ela está aqui no Mário Covas para trabalhar. Era um bebê de 2 meses e era quase 1h da manhã. E a gente estava na rua desde as 8 da manhã com o médico, fazendo exame, fazendo as coisas. Ela não concorda? Olha, lê direito, vê as imagens aqui dos exames. Eu não estava pedindo um favor para ela.
Eu não tava pedindo um favor para ela. Eu não tava vindo, eu não saí da minha casa e vim bater aqui no Mário Covas. Não, eu saí da minha casa, eu fui pro hospital, eu fui para a Policlínica. Da Policlínica eu fui para a UBS Alvarenga. Da UBS Alvarenga eu fui para o Pronto Socorro Central. Para depois de todas essas avaliações, de todos esses Qual médicos... o nome dessa doutora? Você lembra? Da pediatra, da daqui, doutora? daqui, Tá aqui, ó. Tá aqui, com o laudo que ela descreveu. Doutora Simone Pontal Prado, CRM 122009. Então, deixa eu ver, tem uma ligação, deixa eu ver se tem a ver com o caso aqui. Alô? Entendeu? É um absurdo. E ela escreve aqui, ela escreve um relatório que tá aqui, ó. Eu bati foto do relatório que ela entregou para a enfermeira da ambulância que fez a remoção. Desculpa, não foi que chega aqui uma emergência, eu pensei que às vezes tem até assim a situação que a pessoa liga do caso ali para dar uma satisfação. E aqui ela deixa bem claro no relatório dela, pena que não tem como vocês lerem. Mas depois eu até passo pro WhatsApp aqui do André, e ele coloca aí, onde ela diz aqui, eu vou ler. Posso, André? O que ela diz aqui? Observação, tento explicar para os pais que diagnóstico de hérnia umbilical é clínico e que o ultrassom pode mostrar hérnia de conteúdo intestinal durante o exame. Quer dizer, enquanto o bebê, ou seja, ela diz aqui já que o exame está mostrando aquilo, que ela nem viu, na verdade, ela foi pela minha palavra, para ser sincera. Quando o bebê faz manobra, sem que isso signifique encarceramento, motivo da avaliação de urgência. Mostro que conteúdo herniário é facilmente redutível, sem sinais logísticos. Além disso, não há sinais clínicos de obstrução. Ou seja, clínico é onde ela faz um exame palpável, olhável. Isso, para mim, é muito pouco perto desse documento. É verdade. Não, mas para você chegar aqui, mas eu questiono o seguinte, para você chegar até aqui, Mário Covas, você não bateu na porta, olha, atende aqui minha filha, doutora. Doutora, Deus queira que você esteja certo, doutora, mas é uma responsabilidade muito grande questionar a opinião de vários médicos. Se não for, essa criança está em risco. Exatamente, se não for, Desculpa, mãe, eu falar. Desculpa eu falar a realidade. Está em risco, está aqui. Até que ela tivesse pedido um exame comprovado que ela é que está certa, o que conta é o que eu tenho na mão, que é um exame, são imagens. E isso prova que ele está correndo risco. Não é a palavra dela para mim. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, doutora, você questionar aí. E ela ainda diz aqui, ó, não compreende e relata, ou seja, que eu estava relatando para ela que acredito mais em exames subsidiários e de outros médicos que avaliaram o paciente previamente. Tento explicar, porém a mãe se altera. Exatamente. Ela tá dizendo que eu tenho que aceitar a palavra dela, mas não tenho que aceitar um documento? Eu não entendo. Isso foi ela que escreveu. O documento está aqui, pena que não dá para vocês verem, mas está aqui, tem o CRM dela, é um documento, tem uma outra página onde mostra a legenda aqui do Hospital Mário Covas, com a assinatura e o CRM dela, palavras dela. Ainda me chama, ainda fala para mim que eu estou nervosa, e que por quebra de avaliação médico-paciente familiar, ela opta a me mandar de volta ao pronto-socorro central, aonde os médicos deveriam falar comigo que eles estavam errados quanto ao por encaminharem meu filho equivocadamente para cá. Ela está peitando os colegas ainda. Doutora Simone. Está escrito aqui, ó. Doutora Simone, você é muito corajosa, a gente conhece, muito corajosa, porque é a opinião de 6 colegas diferentes. Para vir para um hospital assim, de referência regional como é o Mário Covas, é difícil. Às vezes coloca no cross, é uma semana, 15 dias. Em poucas horas foi destinado para cá a criança. E você vai lá, peita a mãe, peita os exames que estão aqui, nós estamos falando em cima de... E relata sobre os seus colegas do pronto-socorro central, que eles deveriam, que a senhora me mandou de volta, porque eu não preciso de ambulância para táxi. Ambulância não é táxi. E eu não preciso de dinheiro para ir e vir, para dar o atendimento para o meu filho, tá? Então, tem aqui o que a senhora escreveu no seu relatório, que foi entregue à enfermeira que nos acompanhou e fez a remoção do Hospital Central para cá. Foi isso que a senhora relatou. É lamentável. Doutora Simone, está nas suas mãos. Se tiver algum problema aí, você pode ter certeza que a coisa complica. Não estou te ameaçando nem nada. Porque eu estou achando que você é muito corajosa. Questionar os laudos médicos, o laudo, inclusive a ordem do CROSS.
veio para cá como? Se o CROSS aprovou, é uma junta médica que aprova lá o CROSS lá. Olha, essa vaga tem que ser rápido que é emergência. E a doutora falar que não, mandar de volta, tomara que você esteja certo, doutora, tomara. Porque se não tiver certo, eu acho que a bucha é grande pro teu lado. Porque é a opinião de vários outros profissionais. Não é a opinião do André do Viva, não é a opinião da mãe, é a opinião de vários outros profissionais que falam assim, olha, tá tudo errado isso aí, ó, eu só coloquei a mão em cima da criança e estou determinando isso aí. Nós estamos de olho, eu gostaria de que o Mário Covas respondesse a gente, eu sei que é difícil responder a imprensa aí também. Dê resposta aí, porque a mãe quer resposta e nós queremos resposta rápido. E eu preciso muito que você compartilhe, viu? Compartilhe bastante. Gente, vocês não sabem a importância de vocês compartilharem para ajudar essa mãe aqui. Naquele momento, o que eu estava precisando era o quê? Se ela falasse para mim, ela tem tanta certeza da mãozinha dela, do dedinho dela e do olharzinho dela, que vale mais do que qualquer outra coisa, o que no mínimo eu esperava dela era, ó, mãe, fica tranquila, eu vou dar uma olhadinha aqui. E, olha, eu não vi isso, eu não concordo com o texto daqui, mas eu vou pedir um outro exame. Eu vou pedir um outro exame porque a gente precisa comprovar, porque para um paciente ir ou não para um centro cirúrgico, precisam estar comprovados, são exames de sangue, são exames de imagem. Isso leva um paciente para o centro cirúrgico, isso salva ou não a vida do paciente. Era só isso que, no mínimo, ela deveria fazer. Eu não estou dizendo que ela tem que concordar com os colegas dela, seja da onde for, da onde eu viesse. Não foi isso que eu pedi para ela. No mínimo, que ela cumprisse a obrigação dela, e a obrigação dela é dar atendimento para o meu filho. Se ela não concordava com isso, que olhasse. Se mesmo assim não concordasse, que pedisse outro, solicitasse outro, eu pague imposto. Isso aqui é um hospital estadual. A gente tem direito. Pede pelo menos outro exame. Não precisava levar meu filho para centro cirúrgico não sem necessidade, que eu até agradeço se não tiver necessidade. Mas que pelo menos se comprovasse que ele não está correndo risco. Porque quando ela se recusou a pedir qualquer outro exame, ou olhar os exames dele, olhar as referências e os laudos e indicações que eu já tinha de outros médicos, ela negligenciou. E negligenciou feio. Feio, doutora. Porque até que você peça outros exames ou até que eu faça outros exames, ele está correndo risco de vida. Porque o que vale, por enquanto, é o que eu tenho na mão. E não é só exame não, são relatórios, são consultas, são médicos, são colegas de trabalho seu que estudaram tanto quanto a senhora, porque a senhora não foi a única pessoa que estudou 6 anos, como você me disse. Dentro do consultório, você disse que eu estava discutindo com uma pessoa que tinha estudado 6 anos. Todos os especialistas que eu passei também estudaram, tanto ou mais do que a senhora. E talvez sejam mais capacitados para estar aqui do que mesmo a senhora. A mãe está revoltada, tem toda a razão. Eu ficaria também, mas tá aí, viu? Nós estamos de olho. Doutora Simone, se você estiver certo e os outros médicos todos pelo qual a criança passou estiver errado, eu vou te parabenizar. Mas eu não tenho como parabenizar porque você analisou só com toque ali, não tem exame nenhum. Eu acho que você foi muito corajosa, viu? Olha, Deus queira que não. Nós pedimos a Deus aí que Deus coloque a mão nessa criança. Mas a tua atitude é muito arriscada, isso eu posso falar. Porque nós temos aqui documentos, eu não estou falando aqui, vou falar blá blá blá. Nós temos documentos que a situação da criança é uma necessidade de cirurgia emergencial, de extrema urgência. Até que se prove o contrário, até que você me prove o contrário. E não é com seu dedinho mágico, tá? Não é com seu dedinho mágico na barriga do meu filho que você está me provando nada, não. Você me prova com competência, com exame, com exames, com documentos que você possa me provar. Porque, por enquanto, o único documento que prova é que meu filho corre risco de vida. Coisa que você negligenciou porque o seu dedinho é mágico, porque o seu dedo vale mais do que esse documento assinado e carimbado por um colega teu. Tá ok, tá aí o desabafo da mãe, nós estamos de olho nessa situação, vamos acompanhar. Doutora Simone, que risco, hein? Que risco. Mas também se você falhou, nós vamos pegar no teu pé de uma maneira que você responda por essa situação aí, de nem ter feito nenhum exame, a não ser ali o exame é muito arriscado. Desafiar esses laudos, desafiar a opinião dos outros colegas, desafiar lá o relatório do CROSS, tá ok? Doutora Simone, estou dando o nome aí, quiser falar também, está à disposição, viu, doutora? Se você quiser falar, nós somos democráticos, você pode explicar para a gente aqui no nosso microfone o porquê que você tomou essa atitude de uma criança chegar aqui com um pedido médico de urgência e você mandar de volta para casa. Nós estamos de olho. Viva ABC, o novo olhar para a região. Está satisfeita? Quer falar mais alguma coisa? Não quero falar mais nada não. Mas satisfeita eu não estou. Satisfeita assim, ter falado, né? Eu vou estar
na hora que a Prefeitura de Santo André tomar alguma posição contra essa médica, na hora que a Prefeitura de Santo André tomar alguma posição. Porque ontem eu estava em contato com o vereador e assessor de vereador de São Bernardo, que estavam tentando me dar um suporte, e à meia-noite, pelo menos, eles me disseram, tanto é que eu vou colocar até o nome aqui, eu espero que eles não tenham mentido para mim, que estavam entrando em contato com a administração e estavam falando com uma mulher da administração daqui de São Marcovas, e que simplesmente foi informado para ele que eles não podem, a administração não pode ir contra a conduta médica, mas isso não se trata de conduta médica. A partir do momento, porque a gente se trata então, se for analisar como conduta médica, tem várias condutas médicas. E aí, meu filho morre? Você administrador que atendeu o Cícero, tá? Você sabe. Por que você não veio falar comigo? Por que você não trouxe outro profissional para falar comigo e olhar isso daqui? É só isso. Quero resposta, eu quero resposta. Resposta. Tá ok. Então nós estamos de olho aí nessa situação aí, acompanhando. O Vivo é a voz da população do ABC. Muito obrigado a você que está acompanhando e está compartilhando. O teu compartilhamento é fundamental para que a gente atinja nossos objetivos de pressionar as autoridades públicas para resolver o problema dessa mãe que está aqui desesperada, porque 6 profissionais dizem que o caso é cirúrgico de emergência e uma doutora aqui do Maricol falou, não, manda voltar que não é emergencial. Não é nem problema isso aí. Ela classificou assim, sem nenhum exame, segundo o relato aqui a mãe. Muito obrigado pela tua audiência. Viva ABC, Novo Brapa Região, um forte abraço e até a próxima.